Agora iniciando sobre populações, tá? Aula sobre populações, a distribuição e crescimento da população brasileira. Na aula anterior nós falamos o conceito de populoso e povoado. O que é populoso? Populoso é quando eu considero a população total, é o total, é contando 1, 2, 3, vou contando, 1 a 1. Povoado é quando eu considero a área. E eu não coloquei aqui na lousa como que se faz essa questão da densidade demográfica. Então vamos fazer aqui uma conta rápida e mostrar para vocês como que é a tabela, como que é a regra. Basicamente é muito básico aqui, tá? Deixa eu virar aqui a câmera para vocês. Beleza? Vamos aproximar aqui. Então, quando eu falo de densidade demográfica, que é o conceito de povoado, é o número de pessoas habitando por quilômetro quadrado. Vamos aprender o conceito certo, né? Vamos lá. Densidade demográfica. Como que eu vou realizar essa conta aqui? Eu faço densidade demográfica, que é o total da população o número de habitantes, né? Total da população dividido pela área territorial. Que eu vou colocar aqui por quilômetro quadrado. Então aqui, habitantes, né? Representado por HAB, e o território quilômetro quadrado. Por exemplo, nós vamos pegar aqui, no próprio livro de vocês, na página 44, tem lá, Singapura. Eu vejo então a densidade, vou colocar DD aqui, ó. Densidade demográfica, né, de Singapura, caso de Singapura. Vou colocar em laranja aqui para entender. Segura aí, meu. Para aí, lousa do cão. Fica aí, meu. Singapura. Beleza? Vamos lá, Singapura. Singapura tem uma população total de 5.535.000, isso até 2017, tá, gente? 535.262 habitantes. Eu vou dividir isso pela área, pelo quilômetro quadrado do lugar. E aí Singapura, pessoal, é um país pequeniníssimo, tá? O país é muito pequeno, é o tamanho de uma cidade. Então, qual a densidade demográfica de Singapura? Aí eu vou dividir. O próprio livro já dá a resposta, mas eu posso dividir isso com calculadora e tudo mais. Fazer isso também na ponta dos dedos. Você pode fazer também. A densidade demográfica deu 7.907 habitantes. Olha a diferença aqui, hein, gente? Habitantes por quilômetro quadrado. Essa é a densidade demográfica de Singapura. Tranquilo? Resposta final aqui. Quando eu vejo, segundo as estimativas que fizeram da população brasileira em 2017, a estimativa era de 207.660.929 habitantes. E eu pego essa população total, divido por uma área
de 8.515.759 km² e obtenho a densidade demográfica de 24,4 habitantes por quilômetro quadrado. Uma diferença bem grande. Aí você vê, densidade demográfica, 7.907 habitantes por quilômetro quadrado. Singapura é um país povoado. Já o Brasil é um país populoso, porque quem tem a maior população? Singapura tem 5 milhões de habitantes. O Brasil, 207. Hoje, com certeza que hoje o Brasil já chegou nos 210 milhões de habitantes. Nós já chegamos a esse número. 210 milhões de habitantes. Esse ano não teve censo, né? Mas chegaremos a 210 milhões de habitantes, segundo as estimativas do IBGE. E aí você vê, se Singapura tem 5 milhões, o Brasil tem quase 210 milhões, qual país é mais populoso? O Brasil é o país mais populoso. Agora, qual país é mais povoado? Povoado refere-se à área. Qual país é mais povoado? Singapura, pois Singapura tem 7.907 habitantes a cada quilômetro quadrado. Imagina, a cada quilômetro quadrado, 7.907 pessoas. É gente pra caramba. Você antes está trombando com o pessoal, e tromba, você só tromba com o pessoal. No Brasil já é 24 habitantes por quilômetro quadrado, tá? Eu não vou fazer a conta, que senão vai ficar o tempo. É o tempo, tá, gente? Nós temos o vídeo não ficar muito longo. Tranquilo? E aí você pode acompanhar no seu livro o que eu estou falando. Só que aí vem outro fator, uma outra questão. Se nós temos 24 habitantes por quilômetro quadrado, esse número expressa a real distribuição da população brasileira? Será que expressa realmente? Bom, será que ao andar a cada quilômetro no Brasil eu vou encontrar 24 pessoas? Será que é assim? Eu acho que não é bem assim não, né? É claro que nos grandes centros urbanos haverá uma concentração maior de pessoas do que nas áreas rurais. Há uma maior concentração de pessoas nas áreas onde há uma atividade econômica mais favorável, geração de emprego, né? Isso atrai a população. E áreas onde você fala de floresta, áreas semiárido, como na Caatinga ou na floresta amazônica, ali tem uma densidade menor, concentração menor. Então, quando eu falo que o Brasil tem 24,4 habitantes por quilômetro quadrado, eu estou considerando o território como um todo. Mas a gente sabe que a população não está distribuída de forma homogênea, igualzinha. A população ela se concentra onde? A população brasileira ela vai se concentrar nas áreas litorâneas, mais próximos aos grandes centros urbanos. E no caso, os centros urbanos no Brasil se concentram nas faixas litorâneas da Norte e Nordeste, região Sul, e na região Sul e Sudeste, a malha urbana ela consegue se expandir mais ao interior, né? Os centros urbanos conseguem se expandir mais no interior, exclusivamente no estado de São Paulo. Região Centro-Oeste, saindo da região Sudeste, a região Centro-Oeste tem um ponto que concentra, que é a região mais interior do Brasil, que é a região central do Brasil. Nós temos a capital federal, o nosso Distrito Federal, a capital do nosso país, que é Brasília. Ali também tem uma concentração devido à importância política, né, o papel político que essa cidade tem para o país. Beleza? O que faz e leva as pessoas a se concentrarem num lugar e não no outro? Fatores econômicos, políticos, clima, relevo. Relevo muito acidentado é desfavorável à construção, à concentração de pessoas, pois não vai favorecer a pecuária, a atividade agrícola. Relevos planos vai favorecer a concentração de pessoas, mas não só plano, que tem um curso d'água, que tem um rio, ótimo, melhor ainda. Um clima favorável, né, para o cultivo agrícola, clima seco, clima árido. Poxa, é óbvio que não vai ter concentração de pessoas.
clima tropical úmido, um clima temperado, que tem uma boa distribuição de chuvas ao longo do ano, ótimo para o cultivo agrícola, vai ser ótimo para a concentração de pessoas. E aí, no caso, nós também passamos a agregar aí os valores econômicos, o fator de emprego, que são fatores mais modernos, fatores da atualidade. Lá atrás, né, quando o homem era mais primitivo, esses fatores como relevo, clima, solo, já pesavam muito, né? Continuam pesando ainda hoje para agregar, concentrar pessoas, mas um fator que interfere mais ainda na concentração de pessoas é o fator trabalho, renda, dinheiro, tá? Para as pessoas se alimentarem, pagarem suas contas, se vestirem bem e fazer lazer, se divertir, porque todo mundo trabalha para ganhar dinheiro, não é só para comer também não, é para se divertir. Então, forte abraço aí, falando de concentração e densidade demográfica. A população do Brasil é distribuída a cada quilômetro quadrado 24 pessoas por quilômetro quadrado, na teoria, mas na prática nós vemos que a maior concentração da população brasileira se dá pelas bordas do continente, pela faixa litorânea e na região sul e sudeste do Brasil. Fiquem com Deus e vamos ainda continuar estudando nessa quarentena. O conhecimento liberta, pessoal.